Olá, você da internet, você do Facebook, tudo bom com vocês? Bom, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Leonardo da Mata. Eu sou formado em Biologia pela UESGO, tá? Sou também licenciado em Biologia pela Signorelli e estou fazendo pós-graduação em Neurociência Educacional. Bom, então, o que temos para hoje? Bom, hoje a gente vai estudar sobre o sistema imunológico, tá? Então, o sistema imunológico é um sistema de defesa do teu organismo. Então, qualquer tipo de micro-organismo que entra no teu organismo, pode ser vírus, bactéria, protozoário, pode ser veneno, pode ser fungo, pode ser pólen. Então, o teu organismo vai reagir contra esse agente invasor. É uma defesa do teu organismo, tá? Então, a gente vai aprender sobre os órgãos que constituem o sistema imunológico, vai ver sobre as células também e a função das células, tá? Então, vamos no quadro comigo? Vamos lá. Então, o sistema imunológico, como eu falei, é o sistema pela defesa do nosso organismo. Então, é o sistema que defende o seu organismo. Contra o quê? Contra a invasão de patógenos. Que expressão é essa, professor? Patógeno. Patógenos são micro-organismos que causam doenças. Porque, olha só, a palavra pato vem de quê? Vem de doença, tá? Por exemplo, patologia é o quê? O estudo das doenças. Genos o quê? Genos vem de origem, tá? Então, são micro-organismos que originam as doenças, por isso chamados de patógenos, agentes causadores de doenças. Então, todo o sistema ele é formado por órgãos. Então, os sistemas são constituídos por órgãos. Então, quais são os órgãos que formam o sistema imunológico ou o sistema imunitário? Então, os órgãos são o quê? O sistema imune é formado pelos órgãos linfáticos. Então, os órgãos que formam o sistema imune são chamados de órgãos linfáticos. Quais são esses órgãos? Baço, medula óssea, tá? Medula óssea vermelha, timo, tonsilhas, adenoides, placas de Peyer, tá? Esses são os órgãos que fazem parte do sistema linfático. Então, esses órgãos são responsáveis por produzir as células brancas ou leucócitos, que vão atuar no nosso sistema de defesa. Então, quais são as células que atuam no sistema de defesa? Então, células do sistema imunológico. Então, as células do sistema imunológico ou sistema imunitário são o quê? Como vocês estão vendo aqui, ó, são chamadas de leucócitos, ou pode receber outro nome também, glóbulos brancos, ou também pode receber outro nome, células brancas. Tanto faz, é a mesma coisa, tá? Então, por que leucócito? Professor, por que esse nome tão difícil? Não é difícil. Leuco vem de quê? A palavra leuco refere-se a branco, tá? E cito é o quê? Cito refere-se a célula. Então, leucócito refere-se a quê? Células brancas, tá? Cito refere-se a células. Glóbulos, porque essa célula é em forma de globo. Então, esses glóbulos brancos são divididos o quê? Em granulócitos e agranulócitos. O que é granulócito, professor? Granulócitos são células brancas que possuem grânulos no seu citoplasma. Então, aqui, granulócitos possuem grânulos citoplasmáticos que destroem o invasor, que é o patógeno, tá? Então, por exemplo, toda célula que é chamada granulócito, ela possui o quê? Ela possui grânulos, que são organelas específicas. Essas organelas específicas, ela possui enzimas, que essas enzimas vão destruir o quê? O patógeno, tá? Que pode ser, por exemplo, bactéria, pode ser, por exemplo, protozoário, pode ser, por exemplo, fungo. Então, essas enzimas elas vão destruir o que? O patógeno, que é o quê? Que é o agente causador da doença. Quais são esses granulócitos? Isto é, quais são essas células que possuem grânulos em seu citoplasma? São essas três aqui, ó: basófilo, eosinófilo e neutrófilo. Basófilo é o quê? Essa célula aqui, quando você faz uma distensão sanguínea e você observa, por exemplo, essa célula ao microscópio, você vê essa célula aqui em forma de ferradura de cavalo. Tá, o núcleo em forma de ferradura de cavalo. E ela possui o quê? Vários grânulos, que esses grânulos possuem o quê? Enzimas que vão destruir o agente invasor. Por que esse nome, professor, basófilo? Porque é o seguinte, para a gente poder analisar essa célula ao microscópio, sem corante a gente não consegue ver ao microscópio, a gente tem que jogar um corante. Então, geralmente é um corante o quê? Um corante básico. Por isso que é chamado de basófilo. São células que se coram com corante básico ou alcalino. Isto é, que são corantes que possuem o quê? O pH acima de 7. Tá, lembra da aula que eu dei falando sobre pH? Eosinófilo. Eosinófilo é uma outra célula que granulocítica, tá? Essa célula aqui, eosinófilo, ela possui aqui o núcleo bilobulado, tá? Ela possui inúmeros grânulos aqui.
Existe um fato interessante sobre essa célula, que o eosinófilo, ele aumenta quando a pessoa está com alguma parasitose ou com alguma alergia. Então, por exemplo, uma vez eu estava trabalhando no laboratório, aí chegou lá uma criança lá que ela estava com ascaris lubricoides, ascaridíase. Aí eu fiz o exame de fezes dela e vi o sangue dela também, o hemograma dela. Então ela estava com ovo de ascaris nas fezes e ao mesmo tempo ela estava o quê? Com essa taxa aqui de eosinófilo muito aumentada. Então isso indica o quê? Quando a pessoa está com parasitose, a taxa de eosinófilo ela aumenta bruscamente na corrente sanguínea, tá? Que é uma célula que tem a ver com essa defesa contra parasitas, tá? Ela sabe que possui muitos grânulos aqui. Geralmente você vê ela meio amarelada quando você observa ela no microscópio, tá? Por que eosinófilo, professor? Eosinófilo por quê? Porque ela se cora com um corante chamado eosina. Esse eosinófilo pode receber outro nome, que é chamado o quê? Chamado de acidófilo. Acidófilo ou eosinófilo é a mesma coisa. Por quê? Porque essa célula aqui, ela se cora o quê? Com corante ácido. Corante o quê? pH abaixo de 7, corante ácido, tá? Neutrófilo, outra célula que é granulocítica. Neutrófilo é a célula que tem maior número na corrente sanguínea, são os neutrófilos. Ele tem o núcleo aqui, núcleo trilobulado, tá? 3 lóbulos aqui, o neutrófilo. Ele possui muitas granulações aqui, tá? Por que neutrófilo? Porque neutrófilo, essa célula aqui, ela se cora com corante neutro. Que é corante que tem o quê? O pH 7, não é ácido nem base, é neutro, tá, pessoal? E quais são as células agranulócitas? As células agranulócitas são células que não possuem grânulos que vão destruir o patógeno, tá? São chamados grânulos específicos, tá? Então aqui, agranulócitos são leucócitos que não possuem grânulos responsáveis pela destruição do invasor, tá? Quais são os agranulócitos? Você tem o linfócito e você tem o monócito. Então, tanto o linfócito como o monócito são o quê? São agranulócitos, tá? Linfócito é o quê? Você tem 2 tipos de linfócito. Linfócito T, que ele atua no sentido de reconhecimento de antígeno. Geralmente o linfócito, ele tem um núcleo aqui preenchendo todo o seu citoplasma. Isso aqui são células que são células agranulócitos. Geralmente possui núcleo aqui ocupando todo o seu citoplasma. Já as células granulócitas, ela não possui núcleo ocupando todo o seu citoplasma. As células granulócitas, elas são chamadas também de polimorfonucleares. Por quê? Porque tem vários núcleos aqui de várias formas, por isso que é polimorfonucleares, tá? Voltando aqui para as células agranulócitas, você tem o quê? A granulócita, linfócito T e linfócito B. O linfócito B, ele atua no sentido da produção de anticorpos. Então o linfócito B, ele recebe um estímulo químico e se diferencia o quê? Em plasmócitos, que são células que vão produzir os anticorpos. E o monócito também é outro tipo de agranulócito. O monócito também ele recebe estímulo químico no tecido linfático e se transforma o quê? Em célula fagocítica, chamada de macrófago. Então essa daqui são as células agranulócito. Linfócito B e T, e o monócito, que esse linfócito B, ele vai se transformar em plasmócito e o monócito vai se transformar em macrófago. Falou, pessoal? Bom, pessoal, voltando aqui à segunda parte sobre o sistema imunológico, a gente vai estudar agora sobre os linfócitos, tá? Então, os linfócitos, eles são as principais células do sistema imunológico, tá? Então, sem eles é impossível, por exemplo, nosso corpo fazer o reconhecimento de antígeno. Sem eles também é impossível nosso corpo fazer, por exemplo, produzir anticorpos, que são proteínas de defesa. Então, vamos no quadro comigo? Então, é o seguinte, aqui está o linfócito, tá? Sobre o linfócito. Então, vou pegar. Então, a gente vai ter um estudo bem resumido sobre o linfócito, tá? Então, muitos consideram o linfócito como a principal célula do sistema imunológico, tá? Quais são os 3 tipos de linfócitos que a gente tem? Os 3 principais tipos são o linfócito T auxiliador ou helper, que você pode encontrar aí na literatura, tá? Linfócito T citotóxico e linfócito T imunossupressor, ou eles usam hoje o termo chamado regulador. Então, qual é a função desses 3 linfócitos aqui? Seguinte, linfócito T auxiliador. Por que a palavra T? T vem de timo. Timo é um órgão do sistema linfático, tá? É um órgão secundário do sistema linfático. Esse T aqui refere-se ao local de amadurecimento desse tipo de célula aqui, linfócito. Porque o que acontece? Por exemplo, você tem a medula óssea vermelha. Então, na medula óssea vermelha, produz o quê? Produz células-tronco. Então, essa células-tronco, ela cai na corrente sanguínea, ela sai da medula óssea vermelha, ela cai na corrente sanguínea e chega até o timo, onde lá, essa célula-tronco vai se transformar em o quê? Em linfócito T. Então, T refere-se ao quê? O local de amadurecimento desse linfócito, que é no timo.
Linfócito T auxiliador, HELP. Por quê? Qual é a função dele? Faz o reconhecimento de antígenos presentes na membrana das APCs. APCs é o quê? É uma sigla em inglês que significa célula apresentadora de antígeno. APCs é célula apresentadora de antígeno. Então existem células no nosso sistema imunológico que apresentam antígenos a outra célula para ver o quê? Para ver o reconhecimento. Por exemplo, um tipo de APC é o macrófago. Então o macrófago é o quê? Ele fagocita o antígeno, destrói o antígeno e expressa o antígeno o quê? Em sua superfície de membrana. O macrófago tem isso daqui. O macrófago é uma APC, uma célula apresentadora de antígeno. Ou um outro nome que pode receber também é chamado de fagócito. Tá? Fagócito o quê? São células que fagocitam. Tá? O macrófago também pode ser chamado de fagócito. Então o que vai acontecer aqui? O macrófago ele vai reconhecer o antígeno, vai fagocitar, vamos supor, uma bactéria, vai fagocitar essa bactéria, vai destruir essa bactéria em seu citoplasma e vai expressar um pedacinho dessa bactéria para o quê? Para o linfócito T auxiliador. Na literatura, você vê que esse peptídeo chamado bactéria, ele expressa uma outra molécula, tá? Chamado MHC. Então, a união o quê? De peptídeo mais MHC. Expressa o quê? Expressa aqui na superfície de membrana do macrófago. Então, o macrófago fagocitou a bactéria, destruiu a bactéria e expressou esse antígeno, que eu coloquei aqui na sua superfície de membrana. Esse antígeno vai ser o quê? Ele vai ser reconhecido pelo linfócito T auxiliador, ou HELP, tá? Esse linfócito T aqui, ele possui proteínas de membrana que são especializadas nesse reconhecimento de antígeno. Por exemplo, vocês assistiram a minha aula sobre membrana plasmática? Qual é o modelo bioquímico da membrana plasmática? O modelo de Sieger-Nicholson, né? Proposto em 1972. Você tem aqui camada dupla de fosfolipídio, você tem aqui proteínas aqui mergulhadas aqui transversalmente nessa camada dupla de fosfolipídio. Aqui você tem o que? Uma glicoproteína, tá? Que é o quê? Que é a união o quê? Covalente entre glicose, que é um açúcar, mais proteína, tá? Então são essas glicoproteínas que estão presentes aqui na membrana do linfócito que fazem esse reconhecimento de antígeno, que são específicas para isso, para reconhecer esses antígenos aqui, tá? Então o linfócito T auxiliador, ele faz o reconhecimento de antígeno, tá? Qual é outro tipo de célula aqui? Linfócito T citotóxico, tá? Linfócito T citotóxico são o quê? São células responsáveis por destruir outros tipos de células. Por exemplo, célula infectada ou célula cancerosa. Então existe outro tipo de célula T, chamado o quê? Citotóxico. T por quê? Porque o local de amadurecimento dele é no timo, tá? Que é um órgão linfóide. Citotóxico. Citotóxico por quê? Porque ele produz o quê? Proteínas o quê? Citotóxicas, que vão o quê? Que vão destruir a célula, tá? É o caso aqui nesse esquema. Por exemplo, vamos supor que essa célula aqui, ela foi infectada por um vírus, a célula aqui. Então, essa célula infectada, ela expressa o quê? O antígeno do vírus aqui. Então, isso daqui, ó, é o antígeno do vírus, tá? Então, esse linfócito T citotóxico, ele consegue fazer o reconhecimento desse antígeno aqui, que pertence ao vírus X. Vamos supor que seja o coronavírus, a SARS-CoV-2, vamos supor aí, né? Aí, o que esse linfócito T citotóxico faz? Ele vai liberar substâncias químicas que vão destruir a célula. Então essa célula aqui vai ser destruída por essas substâncias químicas liberadas aqui pelo linfócito T citotóxico. Essas substâncias químicas aqui, elas recebem um nome chamado que perforinas. Então você pode até encontrar aí na literatura aí, perforinas são substâncias químicas produzidas o que? Pelo linfócito T citotóxico. O linfócito T citotóxico, ele reconhece que aquela célula foi infectada e libera perforinas. Então essas perforinas vão atuar o quê? Sobre essa célula e vão formar o quê? Vários poros aqui. E essa célula vai ser destruída, porque vai entrar água, vai ficar túrgida e vai romper a membrana dessa célula. E vai ser destruída devido à ação das perforinas produzidas o quê? Pelo linfócito T citotóxico. Outro caso também, outro tipo de linfócito T citotóxico é o NK, que são o quê? Os Natural Killers. Tá? Natural Killers são naturais assassinas. Então são células geralmente que elas atuam contra células cancerosas. Por exemplo, vamos supor que no organismo do indivíduo começa a formar um câncer lá. Câncer é quando a célula ela vai se multiplicando demasiadamente. Ela vai se multiplicando demasiadamente. Então existem células no nosso sistema imunológico que protegem a gente o quê? Da formação do câncer. Aí essa célula aqui ela produz, por exemplo, uma substância que vai destruir o excesso de células aqui, tá? De células cancerosas. Então essas células aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser destruída através da ação daqui, da Natural Killers, que é um tipo específico de linfócito T citotóxico, que é Natural Killers, que são o quê? Naturais assassinas. E outra coisa aqui, é o linfócito T imunossupressor ou regulador. São o quê?
São linfócitos responsáveis por diminuir a quantidade excessiva de outras células brancas, evitando assim uma doença autoimune. Sim, realmente, quando a quantidade de célula branca aumenta no nosso sistema como um todo, sistema imunológico como um todo, essas células brancas, elas vão o quê? Ela pode causar uma doença autoimune. O que é doença autoimune? É quando o sistema imunológico ele não reconhece células do seu próprio organismo, ele não reconhece moléculas do seu próprio organismo, então começa o quê? A combater essas células, essas moléculas. No caso aqui, existem vários tipos de doença autoimune, né? Então o caso aqui que a gente vai destacar é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma inflamação na articulação dos ossos. Às vezes a pessoa tem artrite reumatoide e às vezes o joelho fica inchado, a pessoa não consegue andar, ou o cotovelo também fica inchado também, a pessoa não consegue andar, sente dor também nas articulações. Então, causa do quê? Por uma doença autoimune, tá? Lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune que o sistema imunológico ele não consegue reconhecer células do nosso organismo, né? Células do seu próprio organismo. Começa a produzir o quê? Anticorpos contra as células. Tipo, eritematoso, você pode, por exemplo, produzir anticorpos contra a hemácia. A hemácia pode ser destruída. Pode produzir anticorpos contra as células da pele, contra o melanócito. Pode produzir anticorpos contra os rins, contra o pâncreas, por exemplo. É o lúpus eritematoso sistêmico, é um tipo de doença autoimune. Então, para evitar com que ocorra a formação dessas doenças aqui, o linfócito T supressor ou regulador, ele vai destruir o quê? O excesso de células B. Vamos supor, a pessoa está com uma infecção, teve uma gripe ali, a quantidade de células B aumenta bruscamente na corrente sanguínea, né? Lá no tecido linfático, aumenta bruscamente. A pessoa se cura daquela infecção, tá? Mas só que tem um porém, a célula B ainda continua lá. Então pode haver o quê? Pode haver uma doença autoimune. Então essa célula B, ela pode produzir anticorpos contra o tecido cardíaco, ela pode produzir anticorpos contra a sua pele, ela pode produzir até anticorpos contra o quê? Contra o seu cérebro, né? Tem até uma doença chamada teratoma cerebral, que às vezes o sistema imunológico da pessoa ela produz anticorpos contra o tecido cerebral e a pessoa pode até ter alteração de comportamento. Então o linfócito T imunossupressor ele vai diminuir essa quantidade de células B e vai reduzir o quê? Bruscamente a quantidade dessas células B, tá, pessoal? Beleza? Bons estudos, continue aí que eu vou falar de mais tipo de o quê? De linfócito. Falou, um abraço aí.